Emissários indutivos. Estar na matéria é demasiado desafiador e não há novidade nisto. Queixumes não procede para espírito algum, esteja encarnado ou reencarnado no orbe terreno. Não cabe mais ao ser humano lamuriar-se quanto a esta questão. Tal fato não deveria se constituir novidade. Estar na matéria é desafiador mesmo, é provacional, é expiatório mesmo. Onde está a novidade? No entanto, o estado crônico de intolerância, de apatia, de sonambulismo doentio, de indiferença bestial em que se acham muitas almas terrenas, na atualidade, almas agastadas dada a falta de bom ânimo, vem sendo atribuído discretamente à descoberta do óbvio. Acusam as mesmas flagrante declínio, a descoberta deste fato. Ou seja, de que a vida é muito desafiadora, deveras massacrante e entediante, e se põe a questionar: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida se são tantas vezes contrariadas em seus desejos materialistas, quase sempre mundanos? A dinâmica funciona mais ou menos assim. As almas apáticas descobriram de repente que estão na matéria, devidamente encarnadas, e que isto significa estar submetidas aos desafios das provas e aos reajustes das expiações. De repente, descobrem este fato e é demais para elas. Daí, estacionam. Pois. Meus amigos, não é bem assim. O fato é que estas almas descobriram o imperativo do deslocamento. Elas descobriram os deveres. Descobriram que precisam se esforçar na vida para cumprir com alguns deveres, que precisam cumprir com os deveres a elas atribuídos, para conseguirem se mover, passar adiante, que não só têm direitos, mas também deveres. O que lhes abatem, o que lhes tem abatido, é justamente a questão do esforço que terão que fazer para a mudança de hábitos, para vencer os hábitos nocivos que lhes impõe o paradeiro, que lhes mantém estacionadas. Mudar os hábitos? E a isto ninguém quer se submeter. A realidade de provas e expiações é uma fatal novidade indesejável aos que carecem de vigor do esforço enérgico da alma para progredir. É triste novidade às almas langorosas, frouxas. A realidade sã, que obedece às leis do progresso, que atende às determinações de conduta aceitável, que conduz a um patamar acima da realidade 3D, não as atrai. Esforço para progredir, mudanças de hábitos nocivos chegam a ser para estas retardatárias assombrosa descoberta. Estar na carne, passar pelas provas que a carne suscita ao espírito, é sempre uma novidade tenebrosa às almas apáticas. E diante disso tudo, devo dizer, meus amigos, algo inusitado. O X da questão aqui é justamente ser estas almas, sem exceção, queridas e muito amadas pelo Pai, pelo Senhor, por Deus. É aquela velha história, a ovelha que não retornou ao aprisco, solta, perdida no deserto, e o Senhor tranca as outras e vai atrás da perdida, que se extraviou. Ou melhor, um exemplo mais claro, o Cristo veio e se sacrificou pelos enfermos deste mundo. Bem, pessoal, é justamente a delicadeza do fato mencionado o que nos põe e nos mantém no atual posto, digamos de emissários indutivos, agindo diretamente sobre o comportamento e crescimento da criatura humana, sobretudo dos retardatários. O amor do Pai nos contaminou. Ele nos sustenta e nos leva insistentemente, incansáveis, pelejar com os insensatos, a prosseguir no longo processo de adestramento dos chucros, e sem rastro de desânimo ou desistência de nossa parte, prosseguimos, pois, limando e limando-as, almas indolentes, como se nós outros o aço. Tocando insistentes nestas pederneiras, dado o processo contínuo de doutrinação, lhes puxando pelo laço da paciência de Jó, colocando-as no buril restaurador das novas provas, primando pelo notável esclarecimento, quando revelando-as a si mesmas,
e tudo no compasso ritmado, cadenciado das repetições de conteúdos básicos. É sempre o básico ainda. O que fazer, se não conduzi-las diariamente aos conteúdos ligados à educação moral, inspirando-as informações preciosas sobre a rica dimensão espiritual da qual são parte, e parte importantíssima. Neste processo, vemos tantas faíscas de desânimo, de mau humor, da malcriação, estalarem destas rochas, espirrando com a força da ignorância, aqui e acolá vindo em nossa direção. Faz parte desse processo de limagem assistirmos à indelicadeza do que é grosseiro, nos endereçando limalhas de brutalidade cáustica. Mais um fato revelamos. Os estáticos, eles fazem parte de um movimento, redundância à parte de um movimento parado, significando tal coisa que os mornos se sentem em plena ascensão e se sedimentaram-se faz tempo. São amados pelo Pai, há séculos, por séculos dos séculos. Então revelamos. Afinal, existe liberdade de escolha, a escolha por um maior tempo em purgação na matéria densa. É direito adquirido pelos humanos, deve ser respeitado. Ademais, o açoite dos dias, décadas, anos e séculos, o sujeito sempre ali, a toda velocidade, mas nunca saindo do mesmo lugar. É doloroso para eles e vai se tornando enfadonho, insuportável. Pois os parados se movem em endividamentos. O tempo que determina a duração da purgação é o da dor, da resistência à dor, às frustrações, e é a dor o que vence a teimosia dos tolos. Meus amigos, para ilustrar ainda neste assunto, em pauta, a miúde, o que se passa relacionado à escolha de alguns humanos por uma estagnação sem fim, o que se passa com os adeptos do paradeiro crônico, tem aspecto semelhante à ré. Sabe um veículo dando de ré sem parar? O exemplo não procede? Vão dizer, ninguém regride. Vão argumentar e acrescentar ainda. Se não evolui, também não retrocede. A história é esta. Se não avança, não retrocede. Um conforto, um aconchego danoso às almas preguiçosas. Não retrocedem. Mas oneram. E assim sendo, olhando desse ângulo, onerar tem aspecto de queda. E há queda no endividamento. Muita paz, irmãos vozes, o Espírito.